Olá pessoal, estamos de volta aqui na nossa jornada de persistência de dados utilizando a linguagem Java, né? Nós já conseguimos fazer uma exploração inicial utilizando Java com JDBC para interagir em uma tabela dos nossos bancos de dados, né? No caso aqui, a nossa tabela de serviço. Mas como nós mencionamos, a linguagem Java, no que se refere à persistência de dados, ela evoluiu de uma forma tão surreal, né, que a gente vai explorar todas essas etapas, e hoje a gente consegue fazer a mesma coisa, reduzindo significativamente a nossa iteração ou a nossa codificação. Então, observem aqui que para simplesmente salvar um serviço, né, que tem dois campos, e fazer as operações de CRUD como um todo, olha a quantidade de implementação, de código, de transformação, de complexidade que a nossa aplicação precisaria obter, né, para chegar aos mesmos resultados, né? E o que a gente vai mostrar para vocês, pessoal, é o quanto isso evoluiu, considerando que a proposta é a mesma, porém sem tanto esforço e, obviamente, né, garantindo consistência dos nossos dados e coerência nas nossas implementações. Então, a gente vai dar uma perspectiva e precisamos entender a partir de agora que isso continua sendo a mesma execução, né, por baixo dos panos, porém, agora existem frameworks que fazem isso de uma forma mais elegante de agora em diante. E esse framework é o JPA inicialmente, tá, pessoal? A gente vai falar de Spring Data JPA futuro, porque é um outro tema, um outro contexto que complementa essa nossa jornada. Então, o que a gente vai mostrar para vocês é, continuando tendo o nosso modelo independentemente, tá, pessoal? A gente vai precisar realizar uma conexão no nosso banco de dados, isso não vai mudar, e o nosso repositório ele vai sofrer uma refatoração. O que isso quer dizer? Uma melhoria de sintaxe aí para chegar no mesmo resultado. E para que isso aconteça, a gente vai criar um outro projetinho para que vocês tenham tudo separado em relação às nossas etapas de desenvolvimento. Então, se você quiser continuar explorando o JDBC, tem aqui o teu projeto JDBC e agora a gente vai criar o projeto JPA para explorarmos aí esta ferramenta, tá bom? Então, eu venho aqui no nosso projeto Maven aqui, vejam só, talvez ele faça a necessidade de mudar a perspectiva, mas não tem problema, depois a gente importa. Então, venho, coloco um novo projeto, certo? Esse projeto, preciso definir o diretório, no caso aqui é CEstudo projeto, então vem aqui, ó, projeto, tá pronto, ok? Vamos colocar aqui. Dentro desse projeto tá pronto, que é o nosso link do repositório, nós teremos o tá pronto -JPA, tá? Esse é o nosso projetinho de agora em diante. Então, nesse momento, ele pede aqui para a gente colocar o Group ID e o artefato ID, né? Nesse caso, eu vou colocar só o nosso Group ID, que é Digital. Opa! Digital. Ok? Tá tudo ok? Aqui é um projeto Maven usando a nossa versão do JDK e estamos utilizando Java. Nada de diferente, né? Então, eu venho aqui e coloco em New Window para que eu possa importar esse projeto aqui também nessa nossa perspectiva, tá? Então, ele vai criar essa nova janela com o projeto e tal, mas a gente vai importar esse projeto Maven numa única workspace, né? Vamos fechar essa janela, vejam só, voltamos aqui para a nossa janela do projeto e adicionamos, ó, vejam só essa perspectiva Maven, adicionamos o projeto, tá aqui, né? Cadê o JPA? Logo abaixo aqui. Ele vai ficar mais um aqui na listinha para que a gente não precise ficar mudando de tela, né? Então, aqui nós temos o nosso projeto, tá pronto o JPA, com a mesma estrutura de um projeto Maven de agora em diante. Então, o que a gente vai fazer nesse exato momento, pessoal, é ter a nossa conexão e depois o nosso repositório e depois a classe que a gente vai converter em registros no nosso banco de dados, né? O que a gente tem que entender agora é que deixamos de fazer algumas implementações nas próprias classes e vocês vão ver isso muito de agora em diante, e nem tudo mais será código em classes.
também teremos configurações e outra estrutura de arquivos, tá? Então, o primeiro ponto aqui é identificar que o JPA, pessoal, a sua convenção, para que a gente realize uma conexão, a gente vai precisar de um arquivo específico em um diretório específico, tá? E esse arquivo específico é o persistence.xml. E se você tiver uma maior curiosidade sobre configuração de persistência com JPA, é só você colocar Java configurando um projeto com JPA, que aí vocês vão ver muito mais abordagem a respeito do tema. Mas, em resumo, a proposta é que precisamos ter um diretório dentro da pasta Resources chamado de meta-inf. Isso é uma convenção, tá, pessoal? E dentro dessa pasta meta.inf ou -inf, nós teremos um arquivo chamado persistence.xml, tá? E aí, como é um arquivo XML, ele vai ter a sua estruturazinha um pouco diferente das nossas classes. E o que é que eu vou inserir dentro desse persistence.xml? Umas dados de configuração de banco de dados. É claro que nesse primeiro momento, pessoal, vocês vão estar estranhando, né, uma outra abordagem de configuração e assim por diante, né? Mas o mais relevante a partir de agora é a gente determinar a nossa conexão através dessas propriedades, né? De uma forma ilustrativa, a gente está conectando aqui, ó, esse persistence, ele está com uma finalidade de conectar um banco em memória, que é o HSQLDB. Mas o nosso banco de dados é o Postgres. E aí, como é que eu vou fazer para conectar o nosso projeto com Postgres, sendo que aqui é um HSQL? O que eu queria trazer para vocês, pessoal, é que tudo é a mesma coisa. O que vai mudar são os valores que vocês vão inserir para cada banco em questão. Então, quem está usando o MySQL vai mudar o value do drive, da URL, do seu user, do password. Mas as propriedades serão as mesmas e a gente vai conhecer de agora em diante, tá bom? Então, vou copiar aqui e vou mostrar para vocês o que eu vou mudar por usar Postgres. E a mesma coisa vocês irão fazer por usar o seu banco de dados em questão. Então, eu venho aqui e digo que o drive não é este valor. Então, eu venho aqui, também tem uma colinha, obviamente, né? O drive é org postgres drive, a URL é essa URL, o usuário e a senha são essas credenciais, e aqui também eu estou dizendo qual a finalidade dessas propriedades. Então, não vamos copiar uma a uma, né? Vamos copiar todas, né? Então, eu vim aqui e só removi esse aspecto de propriedades. Claro, né, que o meu banco de dados não é esse nome. A minha senha não é esta senha. Aí eu venho e ajusto. O nosso banco de dados é tá pronto _app. Então, vamos mudar somente aqui, ó. Tá pronto _app e a nossa senha é Postgres. Ok? Então, aparentemente está tudo ok de agora em diante. Ponto relevante aqui, pessoal, é que o JPA ele tem um poder de também criar as nossas tabelas mediante algumas configurações. E essa propriedadezinha a gente vai explorar logo a seguir. Mas como o nosso banco de dados ele já foi criado, eu vou deixar como none. Se o nosso banco de dados com as suas tabelas não tivesse sido criadas, você poderia criar o banco de dados, colocar a opção update, como estava anteriormente, e aí o JPA ele já ia criar a tabela para nós. Mas nesse momento eu vou colocar como none, e é uma segurança até que você se sinta mais confortável, tá? O que essas duas propriedades mencionam? A primeira é que eu quero exibir o SQL que vai ser gerado pelas nossas operações. Vejam só, agora a gente vai acompanhar esse log e eu quero ele formatadinho, bonitinho, para eu visualizar melhor o que está acontecendo. Então, basicamente, isso é a configuração do nosso projeto, tá? E agora, voltando aqui, né, eu preciso ter a minha fábrica de conexão dentro desse projeto. Então, eu vou criar aqui o nosso pacote com ponto digital e vou chamar de JPA, o nome desse pacote. E dentro desse projeto, ou desse pacote, eu vou colocar aqui fábrica JPA conexão, só para diferenciar, ok? E agora, pessoal, a gente continua tendo o nosso conexão, né? Só que antigamente a gente tinha um objeto connection, quando a gente estava falando do JPA, né? Java SQL Connection.
Agora vai entrar um carinha chamado Entity Manager. E aí eu vou colocar aqui Entity Manager. E aí Entity. Entity. Aqui, ó, só para a gente ilustrar. Entity Manager. Mas, poxa, cadê esse recurso, né? Entity Manager. Por que eu não consigo importar? Porque também nós vamos precisar de novas dependências. Então, eu tenho aqui as dependências mínimas para eu trabalhar com JPA a partir de agora. Então, eu venho aqui no nosso POM, vou colocar aqui a aba Dependence, né? Ó. Eu vou adicionar essas duas dependências. E aqui eu venho e compilo no nosso projeto aqui para que eu possa obter as nossas novas classes de implementação com JPA, tá? Está importando, está baixando as dependências, né? Pronto, depois das nossas dependências adicionadas em relação ao JPA com Hibernate, tá? A gente pode aqui confirmar se agora temos a nossa Entity Manager. E aí, vejam só, é importado essa nossa classe ou interface, né? No pacote Javax Persistence, ok? Então, nós temos agora o nosso Entity Manager, que nada mais é do que a nossa conexão, vamos dizer assim, tá? Eu venho e digo Private Entity Manager, tá? Nesse caso, eu vou criar um método aqui, por enquanto, um método estático chamado conectar, tá? Conectar, eu venho, coloco aqui, esse método não me retorna nada, só. E aí, agora eu vou dizer, provavelmente ele vai precisar de um try catch, já vamos colocar aqui. Ele vai receber qualquer exceção e a gente vê a exceção, né? A impressão da exceção em caso de erro. Então, vem aqui, ponto, string 3, colocou um parentezinho a mais aqui, vamos ver se está faltando, não, tá ok. E colocamos o nosso bloco de código, né? E agora eu vou colocar só aqui, chamar de EM por enquanto. Ah, ele já sugeriu aqui, ó, vamos colocar. Prontinho. Então, nesse caso, para eu ter a nossa persistência, lembra que na nossa fábrica de conexão a gente tinha que ter o nosso drive, get connection, e aqui passava os parâmetros, né? Esses parâmetros já estão no nosso persistence. E aí, como é que a gente vai linkar um código Java com um arquivo XML? Muito simples. Vamos fazer aqui essa configuração determinando o quê? O nosso Entity Manager, ele tem que ser estático por enquanto também, senão ele não vai visualizar. E aí, após a gente definir aqui o nosso bloco de exceção, nós vamos fazer a conexão, né, do nosso Entity Manager ao banco de dados através do nosso arquivo persistence.xml. E aí também já temos uma colinha aqui, vamos copiar aqui nossa colinha e vamos esclarecer aqui o uso desses recursos, tá? Então, para eu ter uma conexão via Entity Manager, primeiro eu preciso criar essa fábrica de conexão, ok? Ou fábrica de gerenciamento de entidade, através da nossa fábrica de conexão, e temos essa classe Persistence. Então, essa classe Persistence, ela vai criar o Entity Manager através dessa palavrinha aqui, MyPU. Mas qual é a relação dessa palavra MyPU com a nossa conexão? Muito simples, pessoal. O arquivo persistence.xml, ele tem esse arquivo aqui, ó, persistence unit, e o nome aqui MyPU. Então, se você mudar aqui de acordo com o nome da tua aplicação, para realizar uma conexão com JPA, precisa mudar aqui também. E aí, esse carinha vai criar a tua Entity Manager como se fosse a tua conexão. Então, vamos só colocar aqui, ó, Salt Entity Manager, só para confirmar se ela existe, né? Ou eu poderia imprimir aqui conexão realizada com sucesso. Melhor, né? Ok? E aí, vamos tentar fazer essa conexão direto aqui da nossa classe. Só para ilustrar, né, pessoal? Então, eu vou dizer o seguinte, fábrica conexão ponto conectar. E a expectativa é que haja uma conexão. Só que eu não vou executar antes de fazer algo que é imprescindível, né, pessoal? Revisar as nossas dependências. Eu estou com Hibernate, tá ok, mas está faltando qual banco de dados eu vou conectar. Assim como a gente já fez com JDBC, eu preciso também da dependência do banco que eu irei utilizar. Então,
já vou copiar aqui a dependência do Postgres. Se você estiver usando o MySQL, você colocaria a dependência do MySQL, revisaria o teu persistent XML para tentar realizar a conexão, tá, pessoal? Isso é indiferente de banco de dados. Então, vou vir aqui e vamos executar o nosso Entity Manager ou tentar realizar uma conexão. E vamos ver aqui o nosso log, pessoal. Temos aqui um log um pouco extenso, é normal, tá? Porque a gente está usando uma biblioteca adicional, mas aparentemente conseguimos sim realizar a nossa conexão. Vejam só aqui a mensagem conexão realizada com sucesso, utilizando o JPA com Hibernate de forma pura, tá, pessoal? Então, no próximo vídeo a gente vai fazer a refatoração do nosso repositório, tirar todo esse código, essa verbosidade, para desfrutar do uso do JPA em nossos projetos de agora em diante. Então, nos vemos nos próximos vídeos, pessoal.